Christopher Edward Nolan nasceu a 30 de julho de 1970 em Londres, Inglaterra. Tem dupla nacionalidade, britânica e americana, interessou-se pelo cinema ainda jovem, chegando a realizar curtas-metragens com uma câmara Super 8. Estudou literatura inglesa na Universidade College London, onde também explorou o cinema. A sua primeira longa-metragem, Following, em 1998, foi um thriller neo-noir independente realizado com um orçamento reduzido. Este filme mostrou a sua tendência para uma narrativa não linear. O seu segundo filme, Memento, de 2000, trouxe-lhe um reconhecimento internacional. A história, narrada numa ordem cronológica inversa, recebeu nomeações para os Oscars em várias categorias. Nolan alcançou grande sucesso comercial e de opinião crítica com filmes como a trilogia The Dark Knight, Inception, Interstellar, Dunkirk, Tenet e Oppenheimer. O seu perfil envolve muitas vezes narrativas complexas em que recorre frequentemente a estruturas não lineares, a manipulação do tempo e a narração com camadas, como temas que exploram existencialismo, a identidade, a moralidade e a natureza da realidade. Conhecido pelo uso mínimo de CGI, a favor de efeitos na câmara e com sonoplastias impecáveis, trabalhando frequentemente com o compositor Hans Zimmer. Os filmes de Nolan renderam milhares de milhões em todo o mundo e receberam inúmeros prémios. É conhecido por ultrapassar os limites do cinema, combinando conceitos instigantes com um grande apelo junto do público. Afirmou-se como um dos realizadores mais importantes do século XXI. Casado com Emma Thomas, a sua parceira de produção, juntos formam uma dupla extraordinária que faz história sempre que lançam um filme. Hoje vamos falar de um filme magnífico, aclamado pela crítica, um extraordinário sucesso de bilheteira, um filme biográfico de caráter dramático, baseado na vida de um grande físico. Teve 13 nomeações para os Oscars em 2024, tendo ganho 7 delas. Recebeu também a nomeação para os Globos de Ouro, tendo vencido em 5. Nos BAFTAs, o filme ganhou 7. No total, o filme ganhou mais de 100 prémios em todo o mundo, incluindo também aqui os Saga Awards, demonstrando a sua aclamação pela crítica, pela representação, realização e aspectos temáticos. O filme de hoje é Oppenheimer, um filme baseado na vida de J. Robert Oppenheimer, o físico que comandou o Projeto Manhattan, resultando no desenvolvimento das primeiras armas nucleares. O argumento foi adaptado da biografia American Prometheus, The Triumph and Tragedy of Robert J. Oppenheimer, vencedora do Prémio Pulitzer de Cally Bird e Martin Sirwin. O filme é protagonizado por Cillian Murphy, no papel de Oppenheimer, juntamente com um elenco de peso, incluindo Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon e Florence Pugh. O filme explora um complexo legado de Oppenheimer, estabelecendo um equilíbrio entre os seus feitos científicos e as consequências morais e políticas do seu trabalho, com eventos interligados em 3 atos principais. Primeiro, a vida académica e pessoal de Oppenheimer. O segundo, o desenvolvimento da bomba atómica durante a Segunda Guerra Mundial e a reação política que enfrentou aqui durante uma audiência de segurança nos anos 50. Os temas principais do filme incluem a ética da descoberta científica, o uso do poder e o custo pessoal da ambição. Oppenheimer é um filme visualmente deslumbrante, que foi filmado em IMAX 65mm e que incorporou efeitos práticos em vez de CGI para o seu realismo visual. A bobina da película IMAX mede uns espantosos 11 km de comprimento. Colegas, o que é que acharam deste filme? O que é que podem dizer deste filme? Em termos de imagem, é um filme típico do Christopher Nolan, com um impacto visual bastante elevado e que, sem dúvida, o que é um pouco a minha opinião em relação a todos os filmes dele, ganha muito em ser visto num grande ecrã, numa sala de cinema. Em termos da história em si, acho que ele faz uma exploração muito interessante, sobretudo por ver essa subdivisão, no fundo, em fases diferentes, como a fase posterior à questão da criação da bomba em si.
que tenta de algum modo enquadrar-nos naquilo que é a maneira de pensar do Oppenheimer, e também tendo em conta o que se passou posteriormente, não é? Numa fase em que de repente ninguém está muito confortável com a ideia de terem usado a bomba atómica. Portanto, junta-se a isso, claro, também é costume nos filmes dele interpretações muito fortes, com um elenco de luxo. Brilhante. Por acaso vi este filme em cinema e voltei a vê-lo em casa e concordo. Quem não viu no cinema acaba por ter perdido um bocadinho da explosão de cores, do som, do próprio som, não é? Porque ele aqui, uma coisa que eu gostei muito foi, uma das minhas cenas favoritas, não sei se concordo, é quando ele descreve a mente do físico, que dá aquela explosão de cores juntamente com aquela música, aqui não do Hans Zimmer, do Ludwig. Portanto, sim, visto em cinema este filme é bastante interessante. Eu também quero ressalvar aqui a referência à biografia que foi inspirada, porque logo a primeira parte do filme é uma das frases que podemos ler: Prometheus stole fire from the gods and gave it to man. For this he was chained to a rock and tortured for eternity. E nós podemos ver, mais tarde sabemos que aquela explosão de cores é da bomba, que ele pôs no início, que achei brilhante também. E de fundo temos assim, que em casa, se nós não tivermos uma televisão toda XPTO, não conseguimos reparar, mas no cinema conseguimos ter acesso àquela música suave de fundo. Por acaso sim, concordo aqui com a tua visão. Sim. E tu, Daniel, queres acrescentar alguma coisa à nossa explosão de cores e som? Também concordo com tudo o que foi dito. Em relação à minha opinião pessoal, e vou-me concentrar apenas no filme, porque a verdade é que não tenho grandes conhecimentos de física ou física quântica, e o filme tem uma bagagem científica bastante densa, e para quem gostar de matemática certamente vai adorar explorar a vida de um dos maiores científicos que o planeta conheceu. Em relação ao filme, há, portanto, dois momentos que eu considero bastante importantes, sendo que o primeiro tem a ver com o momento em que ele decide voltar para a América, depois de ter estado na Europa, para lecionar física aos americanos. Ele no início só tem apenas um aluno e a certa altura acontece algo que irá mudar para sempre o rumo dos acontecimentos, que é quando o átomo, eles conseguem fazer a cisão do átomo, algo impensável, era uma noção que já estava cristalizada e desde o tempo dos gregos. Aliás, a palavra deriva da Grécia Antiga, que se pensava que a partícula era indivisível, chegando ao átomo era impossível dividir mais, mas depois disso acontecer, todo um novo campo parece abrir-se. E nesse momento o filme perdeu-me por um pouco, porque aí eu penso que a escolha poderia ter sido outra, mas parece que ao percebermos que podemos dividir o átomo, o pensamento seguinte é: vamos construir uma bomba. A partir daí o filme entra numa corrida pela manufatura de uma bomba que acaba com as guerras, e ao longo da narrativa é possível até observar a personagem do Oppenheimer, que é brilhantemente interpretada pelo Cillian Murphy, a dizer: esta vai ser a bomba que vai acabar com todas as guerras. Ou seja, estou simplesmente a basear-me naquilo que o filme me dá, não estou aqui a tentar incluir outras leituras, mas o filme parece querer transpor, já usei esta palavra noutro episódio, mas querer fazer com que a plateia acredite que de facto durante aquele período havia uma crença forte de que a guerra iria terminar assim que eles conseguissem lançar a bomba. A bomba é lançada e depois há o segundo momento, que para mim é o clímax do filme, que é quando ele é confrontado com uma plateia americana em júbilo e a celebrar, contente, como se tivessem feito algo
grandioso, quando eles tinham acabado de ceifar a vida a milhares de pessoas de nacionalidade japonesa. E essa cena está coreografada de uma maneira espetacular, mas o espetacular aqui não é o espetacular, por exemplo, de Emília Pérez, é mesmo focado na expressão dele, quase que sentimos o que ele está a sentir naquele momento. A edição é incrível, temos acesso a todos os tiques faciais, e podemos ver o sentimento contraditório que é estar a celebrar a morte de um ser humano, que é alguém igual a nós. E isso é acho que o Nolan aí atingiu. Cena nós começamos a perceber também o conflito interno dele. Na ideia dele inicial foi algo bom, mas depois, como estás a descrever essa cena, ele começa a ver os corpos, não é? À volta dele e inclusive pisa um. Sim, também acho que começamos a ver aí a parte, o conflito interno dele para com o que fez. E referente ao que a Dora disse também, encostaste um bocadinho a isso. Todos se sentem culpados, não é? E até há uma cena em que eles estão a ter a reunião inicial, eles dizem que há 12 cidades, e depois lá, não sei se era o Chief of Staff, por acaso não me recordo quem era o que estava lá a falar, mas que depois reduz para 11 cidades porque não quer destruir Kyoto, porque foi onde foi passar a lua de mel com a sua esposa. Sim, eu lembro-me dessa cena, sim, foi assim um bocado... aqui podemos ver... o imperialismo americano a funcionar, exatamente, não é? Exatamente, sim. Somos os donos do mundo, segundo os presidentes. Segundo eles, não é? Sim, Exatamente, que por lá estão. Sim. Nesse sentido, o filme parece-vos manipulador, ou seja, tentando oferecer-nos uma perspectiva do Oppenheimer como alguém que, em certa medida, foi ingênuo ou se deixou levar numa certa direção. Sim. Pois, eu penso que a própria política é manipuladora e o Oppenheimer está envolvido desde o início, que me parece ativamente engajado e envolvido em tudo o que se está a passar. Ele contribui com financiamento para a Guerra Civil Espanhola, ele lida com um grupo de pessoas que estão afiliadas ao Partido Comunista e tem uma ligação emocional com o irmão forte, e o irmão é um comunista declarado, assumido, ou seja, depois vemos uma série de situações em que a diplomacia parece apenas servir como uma capa para ocultar o que realmente se está a passar por trás da cortina, que é uma guerra total e brutal que está a corroer todo o imaginário coletivo naquele período. Eu acho que ele inicialmente foi pela busca de conhecimento, porque nós conseguimos perceber que ele é alguém que realmente gosta do seu tema, não é? Da física, e ele inicialmente foi pela procura e vamos tentar e vamos conseguir, e eu acho que depois, a partir de que ele vê que aquilo realmente funciona, ele começa a sentir-se dúvidas. Aliás, eles todos temem usar a bomba contra o ser humano, é dito nesta própria reunião onde eles falam que temos as 12 cidades, afinal não, temos 11 por causa de Kyoto. Portanto, eu acho que ele efetivamente foi um pouco ingênuo, mas ao mesmo tempo sabia o que estava a fazer. Se faz sentido aqui esta ingênuo, mas eu sei o que estou a fazer. Pois, a minha perspectiva é de que eu percebo o apelo para qualquer cientista de ver na prática aquilo que são conceitos teóricos e de querer obter ver se de facto na realidade é possível concretizar aquilo que são só conceitos teóricos. No entanto, acho que quando se cria uma bomba, a partir do princípio que ela não vai ser usada, é profundamente ingênuo. Portanto, em certa medida há uma aceitação, entendo eu, das consequências possíveis da utilização desse tipo de bomba. Por isso é que, na minha opinião, o filme tenta espelhar
conflito interno posterior em relação aos resultados da utilização da bomba, mas eu pergunto-me muitas vezes se esse conflito é um conflito real ou se é um conflito mais provocado pelo facto de o impacto em termos de opinião mundial ser necessariamente negativo, ou seja, uma autoexpiação que resulta mais de facto de aquilo não ser visto de uma maneira positiva, de um modo geral, pela sociedade, ou se é um ato de contrição de facto verdadeiro, não é? Porque o objetivo foi sempre chegar àquilo e sabia-se que chegando àquilo, estando a decorrer aquela guerra, era quase inevitável que iam usar. Nós também podemos aqui tirar do filme que ele deixa a questão no ar, digamos assim, se é possível separar a ciência da política e da utilização militar, porque é referido ao longo do filme que eles constroem armas para uma guerra, e numa própria conversa, se não estou em erro, é no final que nós conseguimos ver entre Oppenheimer e Einstein, o que é também aqui foi uma coisa que me bateu quando eu vi esse filme, que Oppenheimer e o Einstein existiram na mesma timeline. É algo que se calhar não estamos tão cientes, mas que efetivamente aconteceu, em que eles tinham medo que quando a bomba explodisse, passando aqui a expressão, que ia destruir o próprio mundo. Não sei se concordam com esta perspectiva, se ficaram com outra perspectiva. Eles nos seus avanços e nos seus estudos chegaram a um ponto sem retorno, e acho que há ali um momento no estudo científico que nos coloca perante essa possibilidade. Por isso é que até o Oppenheimer diz numa conversa que está retratada no filme em privado com os conselheiros americanos e o secretário de Estado, que isto é uma revelação de um poder divino. Basicamente eles percebem-se de que se quiserem podem destruir um planeta. Certo. E o final dá a entender de que essa destruição já foi consumada, tal como nós olhamos agora para o céu e vemos estrelas, ou vemos a luz que emana de certas estrelas que já morreram. O mais certo é este planeta também já ter sido destruído há muito tempo, e nós somos aqui somos fantasmas, os espectros dessa futura morte que já está predeterminada e que vai acontecer inevitavelmente. Depois podemos levar isto para outros campos. De resto, em relação à questão que estavas a levantar sobre a ligação entre ciência e política, sim. É óbvio e é impossível de evitar isto. Porquê? Porque todos os avanços científicos exigem muito dinheiro. E esse dinheiro está onde? Está nas mãos de multimilionários. Esses multimilionários conseguem esse muito dinheiro como? Estando ligados à política. Portanto, necessariamente os fundos que permitem esses avanços científicos acabam por estar sempre nas mãos de pessoas que têm interesses políticos muito claros. E as pessoas que têm esses interesses políticos normalmente não... Interesses políticos que partem de interesses pessoais. Sim, e interesses económicos também. Exato. E, portanto, a nível moral, essas preocupações não existem tanto em quem detém esse dinheiro. Muito pelo contrário. Se for preciso e possível utilizar esses avanços científicos para afirmar uma posição de poder, o caminho é esse. Portanto, os cientistas acabam por estar muito presos a essa realidade. Basta-nos ver neste momento, por exemplo, a situação que temos com o Elon Musk, que começou a ter cada vez mais dinheiro. Quanto mais dinheiro e avanços faz, mais ligado está à política. E, portanto, começamos também aí a ver que, de facto, confirma-se até aos dias de hoje, não é? Que não há como separar. Que não há como separar, infelizmente. A não ser que tenhas alguém com uma mente absolutamente pura que conseguiu muito dinheiro e pensa naquilo em termos basicamente académicos e que não quer ter nenhuma relação com o poder político. Mas é praticamente indissociável, porque se não aceitares essa submissão ao poder político, também os teus esforços vão ser
impedidos completamente. Portanto, não tem fuga possível. Já foi falado aqui por vocês os dois do poder. Nós temos na personagem interpretada pelo Robert Downey Jr., o Louis Strauss, não estou a dizer mal o nome, possível que sim, onde nós podemos interpretar este filme como duas visões. A visão, ou seja... O humilde vendedor de sapatos. O humilde vendedor de sapatos que quer chegar ao Chief of Staff, se não estou em erro, que não sei bem o termo disso em português, e temos a perspectiva do Hoppy, passando aqui a expressão que eles usam como se tivesse andado com ele na escola, onde nós vemos que a visão do Strauss é o que ele pensa que aconteceu e nós conseguimos ver isso a preto e branco, algo que nos filmes do Nolan eu ainda não tinha visto representado dessa maneira, ou seja, as duas perspectivas das duas personagens principais, e temos a parte a cores, que é a personagem interpretada pelo Cillian Murphy e o que foi que realmente aconteceu. Nesta parte, nós conseguimos ver que o Strauss efetivamente é má pessoa, pelo menos. Revela as fraquezas humanas a que já estamos muito habituados. Uma podridão, uma ganância pelo Não poder. diria podridão, mas é alguém que se sente muito ofendido porque há aquela situação em que ele considera que foi humilhado em público pelo Oppenheimer. Também é vingativo. E ele nunca consegue perdoar o Oppenheimer por causa disso. Ou seja, aqui o termo é mesquinhas, tacanhas. Essa tacanhas há de ser eterna, como escreveu o Perkins do Weasel. Parece que é ser isso que o move. Mas aí também está presente a falta de escolaridade e educação. Lá está, ele é um self-made man, é assim que ele se apresenta ao Oppenheimer. E talvez se tivesse tido um outro tipo de educação mais avançada, não sei, poderia se tornar uma pessoa não tão agarrada a esses sentimentos mais mesquinhos da natureza Sim, porque humana. tudo começou como um ato de vingança, se formos a ver. Tudo começou como um ato de vingança porque ele sentiu-se humilhado e agora vou fazer a tua vida um inferno e a partir de agora, tanto que até lhe saiu o tiro pela culatra, não é? A natureza no seu melhor, não é? Exatamente. Sim, e também... Pronto, aqui há o Oppenheimer e há o Cillian Murphy, mas de facto é difícil não separar os dois, mas a verdade é que quando o Cillian Murphy está em cena se nota que estamos face a um ser que pensa completamente fora da caixa e tem umas ideias que fogem completamente do que seriam as convenções naquela altura, e isso, claro que deveria causar inveja a muitas pessoas, e o Strauss é uma das pessoas que sente essa inveja ou sente-se diminuído pela presença do cientista, apesar de haver toda aquela narrativa de que fui eu que o convidei, eu queria que ele quase viesse, como fui eu que o criei. Sim, que viesse para cá pronto, não lhe queria retirar a autorização de segurança nacional, mas o modo como o filme se desenrola dá a ver uma outra face do Strauss, porque ele próprio, quando está a dizer as coisas ao repórter, está a esconder que ele próprio deu as informações para que todo aquele inquérito começasse e todo aquele escrutínio à vida pessoal do Oppenheimer para descredibilizá-lo e fazer de tudo o que ele tinha construído uma... Sim. É uma negação de tudo, no fundo, não é? Queres acrescentar alguma coisa? Quero acrescentar, gostava de saber se vocês têm, que visão é que vocês têm sobre o papel da esposa dele. Sim, acho isso... No fundo temos uma... Sim, porque ela também é ex-comunista. Sim, porque a presença feminina aqui parece remetida para um segundo plano, mas também é Sim, mas... Não é bem assim. Costuma-se dizer, por trás de um grande homem está sempre uma grande mulher. Nós podemos ver em várias cenas do filme a mulher, a Kitty, a Kitty quase que a obrigá-lo a lutar pelo que é dele, pelos direitos dele, tanto que ela primeiro de todos, é aquela que vê que o Strauss não é a pessoa a quem diz ser e tenta fazer
o Oppenheimer ver isso, mas ele parece que é um bocado lerdo nessa instância e acorda quase que demasiado tarde, não é? Podemos dizer que ele é uma espécie de voz da consciência dele? Sim, talvez a pessoa que está por trás do grande homem, digamos assim. Porque ele começou a desenvolver, digamos assim, a bomba atómica quando... Mas antes da Kitty há a Jean também. Exato. Mas também, a Jean era um bocado... Mas tem uma influência muito forte. Sim, quando ela morre nós percebemos mesmo que ele gostava dela. Ele quebra sim. completamente. Sim, e ela, a mulher, manteve-se do lado dele mesmo sabendo que se Mas calhar... depois, mais à frente, vimos a saber que ele também teve um terceiro affair. Eu não sei quantos affairs é que ele teve, mas ele era conhecido por ser um humanizer. Exato. Mas depois exato. percebemos que ele também teve um affair com a mulher do Richard, que ele supostamente nem sabia. E por isso é difícil não julgar o Oppenheimer, porque nós... Mesmo em termos pessoais. Pois é um grande cientista e difícil, mas depois certas atitudes dele são muito incongruentes. Exato. E às vezes parece que é mais movido pela excitação do momento do que por ideais mais novos. Exato. É uma figura muito controversa, de facto. Pois, no fundo, construir uma bomba é apenas mais uma diversão, digamos Para ele, assim. sim. A vida acaba por colocá-lo face às consequências desse ato, Claro. e acho que ele acaba por adquirir alguma consciência de... Será? Sim, é por isso mesmo é que se torna até um grande defensor contra o desenvolvimento até depois da bomba de hidrogénio que o Teller tenta propagar. Ele começa-se a perceber de que está perante algo que é totalmente aniquilador para a raça humana. Tanto que esse Teller foi contra ele nessa audiência. Também, se calhar, ali por um bocadinho de vingança, como não me apoiaste na minha ideia, agora também não te vou ajudar a provar, muitas aspas aqui, a tua inocência, porque para todos os efeitos o presidente diz-lhe que foi ele que ordenou a bomba, mas foi ele que a construiu. Portanto, ali Obviamente. a culpa é dividida por todos e não apenas por quem lançou a bomba, não é? Até pelo que ele dizia, não é? Se constróis uma bomba, não vais partir do princípio que é Só para ser estar ali em exibição. Exato. Que exagero. Portanto, é difícil retirar-lhe responsabilidade no que foi feito. Fez, não é? Sim, Apesar do presidente lhe dizer você apenas estudou, eu é que dei a ordem para lançar a bomba. Ele tenta, com essa frase, retirar um pouco do peso da culpa que ele sente. Ele diz que sente que tem sangue nas mãos, mas sabemos que, claro, que a culpa nunca vai sair dele, porque ele foi um grande impulsionador. Pois isso é aquele do projeto, aquele velho discurso de que as armas não matam ninguém, as pessoas é que matam, não é? Mas se não houver armas, pelo menos não é com elas que se mata ninguém. É de outras maneiras, é de outras maneiras que se mata. Tanto que nessa cena que estavas a referir, o presidente até diz: não me deixes voltar a entrar aqui. Aquele bebê chorão. Exato, esse bebê chorão. E ele tem mais consciência de que errou, segundo assim, que eu li, uma reação historicamente apurada. Terá sido mesmo assim que o presidente se referiu ao OPI. Agora já estou a tratar por OPI. Pronto. É nosso amigo, andamos com ele na escola. Então nós podemos concluir aqui que este filme convida o espectador a pensar no dilema ético de: será que a humanidade consegue controlar as forças que cria? Porque isto depois gerou a Guerra Fria. A Guerra Fria é esta que parece que ainda estamos a viver neste clima, não é? Estamos a viver outra vez. Numa Guerra Fria, exatamente. Será que a humanidade... Eu acho que o Nolan nos deixa muito com estas questões assim muito filosóficas. Se calhar não é o melhor termo aqui para... Melhor tema? Não é tema. Pronto, não interessa. Aqui que podemos usar, mas eu fiquei com a sensação de que até há vários diálogos entre o Oppenheimer e o próprio Einstein e os outros cientistas, que nós ficamos com essa sensação de que a partir do momento que nós deixarmos isto ir para o mundo, nós vamos perder o controlo. Eu penso que sim. Pronto, agora, sendo uma analogia até com a própria obra de arte, o autor, quando cria a obra, depois há sempre também
debate teórico sobre o autor, que controle é que tem o autor sobre a sua própria obra, mas sempre que criamos um objeto ou o lançamos para o mundo, Sim. ele ganha proporções inimagináveis. Parece que criamos um monstro, um Frankenstein. Não é? Mas historicamente a humanidade tem sempre o impulso de criar coisas e situações e circunstâncias que não consegue de todo controlar. Pois não. Estamos a fazer com o clima também, não é? Independentemente de tudo o resto que já saiu completamente do nosso controle, já transferimos completamente para fora do nosso controle as condições do clima atuais, não é? Que é só uma das muitas vertentes em que nós vamos para lá daquilo que devíamos ir, porque de facto depois não conseguimos controlar as consequências daquilo que criamos. Portanto, acho que vamos no mesmo caminho que os dinossauros. Ou seja, aqui a humanidade não merece ser salva. Não sei se não merece, não consegue. Sim, não consegue. Não consegue, porque até se todos os cientistas no mundo forem então focados para desenvolver armas, nós nunca vamos sair deste clima de Guerra Fria. E quando digo nós, eu digo os outros extremos, porque nós, como portugueses, estamos aqui sossegaditos no nosso canto de armas é que a gente tem. Eu ia recontextualizar, porque, mas de facto nós estamos a viver uma situação que tem algumas semelhanças com o que se passava nesse período, mas eles levaram com o Hitler e com tudo aquilo que foi o Holocausto. Ou seja, devia existir mesmo uma necessidade quase primal de erradicar, de fazer alguma coisa para terminar. Sim, mas os seres humanos não são muito diferentes do peixinho no aquário que tem 3 minutos de memória, não é? O que nós vemos é, sempre que se faz uma grande asneira, aquela geração tem essa memória e a geração imediatamente a seguir também a tem ainda muito presente, mas 2 ou 3 gerações à frente parece que voltamos à estaca zero, porque não, o que está historicamente escrito e descrito parece que já nem é válido, ainda por cima hoje em dia põe-se tudo em causa, não é? E quer-se mudar a história, quer-se mudar tudo, um bocado impossível, não é? E o que se nota é isso, é que gerações completamente novas, que não passaram pelos grandes problemas que já criámos a nós próprios, tendem a repeti-las e a tornar a fazer a mesma coisa. Portanto, acho que estamos mesmo condenados, é a minha visão pessoal, desde que só seja daqui a uns 70 ou 80 anos, por mim, pronto. Eu subscrevo também que estamos um pouquinho condenados, tanto porque é isso, a história é uma coisa cíclica. Sim, é isso. E se naquela altura podemos passar a expressão, uma guerra nuclear, se for introduzida uma terceira guerra no mundo, esta será nuclear e voltamos outra vez a pôr as culpas em Oppenheimer, coitado, porque foi ele o pai, é considerado o pai da bomba atômica. E depois, atómica. reparem, ainda por cima necessariamente, o que nós verificamos é que o poder, por regra, acaba nas mãos de loucos. Completamente. E, portanto... eu acho que o poder torna as pessoas completamente loucas. Ou isso. O ovo e a galinha. É isso. Mas é o que se verifica. E, portanto, termos fé que as pessoas que têm o poder para destruir o planeta não o vão fazer é ter muita fé, mais do que aquela que eu tenho. Portanto, é mais uma corrida para ver quem é o primeiro maluco que se lembra de ir para lá do que é razoável. Sim, até porque vamos ter a ascender ao poder um maluco, não é? Brevemente, mais um. Portanto, vamos estar no meio de 2 doidos. Vários doidos, sim, mas eu acho que... Não quer dizer, sim, vários, porque... Exato. Vários, exatamente. Agora, puxando a fita atrás, são vários. Portanto, eu acho que a história se vai repetir outra vez e vamos ter aqui outra situação de Nagasaki e outro Hiroshima. Portanto, não estava a lembrar. Sim, portanto, acabamos aqui por concluir que a humanidade não tem força, nem poder, nem controle sobre as coisas. Acabamos nesta nota alegre. Pronto, para não ser tão dark, eu acho que a humanidade não tem em si, neste momento, não sei se será no futuro, mas também não acredito que estejamos sós
no universo, apesar de todas as provas em contrário. Por isso, acredito que existem forças superiores à humana que terão... Mas serão eles capazes de controlar os humanos? Acho que já estamos a mudar de filme. Estamos a entrar assim Já um caminho. estamos. Assim um caminho. Acho que nós... Pronto, agora estou aqui a ir parar ao hinduísmo e aos Vedas e à Índia, porque eles têm o Deus da criação e têm o Deus da destruição. Acho que a destruição, tal como a história é um ciclo, também os movimentos são ciclos. Algo que se cria terá que morrer eventualmente, e são processos que não podem ser parados, não é? Estão em evolução, e tal como nós nascemos, um dia vamos ter de morrer, e isso vai dar origem, se calhar, a um renascimento ou outra coisa, e o planeta também não é eterno, este planeta também tem o seu prazo de vida, e pronto, é aproveitar enquanto cá estamos. Mas assim, coitadinho, ele até lá, até ter o seu fim de validade, vai ter que levar com doidos, portanto, que não deviam de estar ali, que não têm capacidade para gerir aquilo que pessoas anteriores, como o Oppenheimer, criaram. Portanto, aqui é tudo um ciclo vicioso. Temos que concluir que é tudo um ciclo vicioso. São reações em cadeia. Exatamente. Parece que deitas uma pedrinha ao chão e vai por ali tudo o resto. Tipo aqueles dominós, quando deitas a primeira peça sim. Às vezes vai sinto tudo. isso, sim. Que é um Às efeito vezes não, dominó. sinto isso a toda a hora, basicamente, sim. Não só tu, mas a humanidade, tudo que penso causa que sim, um efeito. qualquer ação que fazemos, a teoria do efeito borboleta acaba por ter repercussões num outro local ou num outro ponto do globo. Que nós conseguimos ver isso neste filme também, lá está, feito nos Estados Unidos, teve Repercussão no Japão. Exatamente, obrigada. No Japão, portanto, lá está aqui mais um exemplo do efeito borboleta. Não sei se querem adicionar mais alguma coisa. Não, porque agora já estou com vontade de falar do nosso filme. Que também aqui o nosso amigo Nolan. Então, qual é a votação que tu davas a este filme? Portanto, eu vou dar um 4. Acho que é um filme extremamente complexo e que deve ser visto por o maior número de pessoas possível. Só não dou um 5 porque acho que o filme também se perde um pouco em mostrar mais a história do homem. Não, e em toda a testosterona envolvida, homens serem homens, não é? E a quererem. Tanto que agora que falas nisso, aparece lá uma mulher cientista. Agora lembrei-me agora que referiste isso. Aparece lá uma mulher cientista em Los Alamos, eles querem que ela vá fazer a transcrição. O trabalho de casa, e ele é tipo, não, eu estou aqui para trabalhar com vocês na bomba. Outra coisa aqui, por acaso, ainda ontem alguém disse que é preciso ter consciência de que nós, na linha temporal, nós só saímos da ditadura ontem, tecnicamente. Foi só há 50 anos. Será que saímos ontem? Por isso ainda existe muito esse pensamento dominante de que o lugar das mulheres é na cozinha e a trabalhar. E tudo que ela queria era desenvolver uma bomba. E este filme vai muito... É a perspectiva masculina que está ali, apesar de ter figuras femininas a agir na sombra. Temos a perspectiva do Cillian Murphy e do Strauss. Acho que é tudo muito masculinizante e masculinizado, e é por isso que eu não dou 5 estrelas, mas é um grande filme, sem dúvida. Dark. Eu também dou um 4. Sólido 4 ou assim um 4? Um sólido 4, sendo que não posso dar mais do que isso, porque quando um filme tem tantas camadas de informação que em rigor precisávamos de ver 10 vezes para desmontar tudo, eu também acho que às vezes se peca um bocadinho nisso, ou seja, eu sei que isto levanta inúmeros temas e perspectivas, mas quando estamos a fazer um filme ele tem que ter uma certa duração. Os de Nolan, por regra, são filmes compridos e complexos,
mas neste caso, se calhar, acho que um bocadinho menos tinha sido mais, não sei exatamente como, Sabes, mas tens assim alguma ideia que na tua perspectiva faça sentido ele ter cortado? Eu sei que não é um musical e não há aqui partes musicais pois que não é podes assim tirar, tão não é? fácil. Não é assim tão fácil. Mas, não sei, a primeira fase da vida dele talvez tenha algumas partes que não sejam tão relevantes. Tipo pôr o veneno na maçã, por exemplo. Sim, Podia ser... acabamos com... Porque no fundo a grande discussão acaba de ser esta, a discussão do bem, do mal, da consciência, do que se está a fazer e a criar, da moral das coisas, não é? E portanto se calhar podíamos ter passado mais diretamente para essa fase. Também há ali algumas personagens que nós sabemos que, embora historicamente tenham existido, não sei se era necessário incorporá-las e se acrescentam muito às... Como quem, por exemplo? Por exemplo, essa cientista de que falas acaba por significar o quê? Todos nós sabemos, até hoje, que as mulheres acabam por ter mais dificuldade em entrar nesses meios, muitíssimo mais naquela altura. É alguma novidade? Não. Não é? Portanto, acrescenta o que é ao filme. Percebes? Não é um facto novo, nem é um facto determinante em tudo o que para acontece. Exato. Eu serei a ovelha negra, não é? Porque a Beatriz é sempre a ovelha negra. E vou dar um 5 sem partido desta vez. eu dou um 5 porque eu tenho um top 3, Christopher Nolan, e Oppenheimer está no primeiro simplesmente pelas sensações que a explosão de cores e juntamente com a parte sonora me proporcionou. E eu vi este filme em cinema e muita pena a quem não viu, mas é a vida, não é verdade? Porque em IMAX aquilo é outra sensação, nem há palavras, achei aquilo espetacular. É imersivo. É muito imersivo. Sim. E eu dou um 5 porque eu sou uma pessoa bastante visual e daí eu dar um 5. Há certos pontos que eu concordo aqui com a Dora que não fazem tanto sentido, como por exemplo essa cientista, acho que está implícito Sim. para uma mulher, se ainda hoje fará nos anos 50, nos anos 40, nos anos 50, portanto, sim, de salvaguardar Jesus gaguez, que as cenas entre Oppenheimer e o Einstein foram extremamente dramatizadas. Eu não sei porque eu não estava lá, não vi, mas pelo que eu li, a interação entre os dois cientistas foi bastante dramatizada. Portanto, eu quando referiste que gostavas, pensei que pudesse ser com o Einstein, se bem que eu acho que aqui se calhar não fazia muito sentido porque ele pode ter sido um mentor, não sei. Acho que tem mais relevância. Tem mais relevância do que a atriz. Mas sim, o meu 5 é pela parte emocional, imersiva, que tanta música criada pelo Ludwig e as partes visuais, principalmente. Eu vou voltar a referir a cena em que nós vemos o Cillian na cama a pensar e nós temos acesso quase como à mente dele, como funciona. Eu acho que essa é uma das cenas mais bonitas que ele fez neste filme. Como o Niels Bohr, que é interpretado pelo Kenneth Branagh, diz, o importante não é saber ler música, é sabes ouvir a música. E aquilo entra assim. Mas pronto, o meu 5 é pela parte visual, porque eu sou uma pessoa muito visual e se tiver cores bonitas juntamente com... Ou seja, se eu puder associar uma cor a uma música, espetacular. Eu automaticamente já faço isso. Eu acho que o Nolan aqui e a equipa toda que trabalhou com ele fez isso bastante bem e para mim foi das melhores coisas. Estou extremamente grata de ter conseguido ir ver em IMAX, porque eu depois vi em casa e meu Deus, fiquei desiludida, eu não me lembro do filme ser assim. Mas agora coloco esta questão: preferias que Hiroshima nunca tivesse acontecido? Ou seja, preferias não ter ido ver, de ver este filme? Era preferível que a história tivesse seguido um rumo diferente? Olha, eu não sei que rumo é que a história poderia ter seguido. Nessa altura, se calhar Hitler tinha ganho e nós hoje estávamos a falar alemão ou japonês, não sei. Não posso, aqui não quero fazer nem futurologia, agora vou inventar uma palavra, nem passadologia. Não quero entrar por esse caminho. Eu preferia que Nagasaki não tivesse acontecido, porque isso sim é que me parece absolutamente ridículo.
não é? Depois de Hiroshima, Ou seja, os resultados não bastava estavam... Exato. Mas eles quiseram 2, pronto, do 11, que o outro só fosse porque lá o outro disse, ai não, eu passei lá a minha lua de Estavam mel entusiasmados. e pronto. Querem adicionar mais alguma coisa? Não? Perfeito. Então damos por hoje encerrado o nosso episódio, agradecemos a vossa presença e fiquem até à próxima. Algebra's like sheet music. The important thing isn't can you read music, it's can you hear it. Can you hear the music, Robert? Yes, I can. And now I am become death, the destroyer of worlds.